esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos, e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a palavra de Deus, onde o Evangelho diz que podemos tirar das coisas boas, das antigas e as novas. O Evangelho nos fala sobre jogar a rede e os peixes. Como que nós podemos acolher a palavra de Deus? E vejam que Jesus, ele fala com uma linguagem muito simples, utilizando as coisas da natureza. Ele está no mar, ele usa a questão da barca, a questão da rede, a questão dos peixes, a qualidade do peixe. E na primeira leitura, nós ouvimos que é importante saber ouvir e ter contato com a palavra, porque é com ela que nós somos transformados. É curioso ver como Jesus, ele desde o momento que ele chama os discípulos, ele sempre está trazendo o Antigo Testamento, a palavra, porque o próprio Senhor Jesus é a palavra. Tudo que se fala no Antigo Testamento, está se falando já sobre Jesus. Por isso temos que conhecer. Vocês leem a palavra de Deus? Leem mesmo? Jesus não ouviu. Vocês leem a palavra de Deus? Ah, bom. Estão mentindo ou não, padre? Não? Porque nós estamos encerrando o mês da Bíblia. E a Arquidiocese do Rio de Janeiro, a nível de círculos bíblicos, ela é muito rica. A tua Bíblia, aonde que ela está? Ela está na cabeceira, ela está no teu carro, ela está em lugar fácil, acesso.
Cuidado que se a Bíblia está na gaveta, cuidado com o capeta. Palavra de Deus é para ser utilizada. Orígenes, ele vai dizer: quando o sol surge, o verdadeiro cristão já deve ter as palavras de Deus nas suas mãos. Quando você tem a Bíblia nas mãos, você pode sentir as batidas do coração de Jesus. Quando você tem a Bíblia nas mãos, você pode sentir o beijo de Jesus. E como é importante louvar e agradecer pela palavra, esse Deus que é amor. O Senhor, do início ao fim, dos 3 anos da sua evangelização junto com os discípulos, Ele utiliza a palavra, até no dia da ressurreição. Quando os discípulos estão voltando para casa, Jesus, Ele entra no meio dos dois e começa a perguntar, porque eles estavam voltando para casa tristes, e a tristeza não é um bom sentimento no coração do homem e da mulher, porque Deus quer alegria. E quando eles estão voltando tristes, Lucas diz que eles estão voltando tristes para casa, Jesus entra no meio e pergunta o que está acontecendo, e ele diz: só tu não sabes que Jesus de Nazaré havia dito que ressuscitaria, mesmo que os discípulos falaram que Maria Madalena anunciou, foram lá, mas lá não encontraram nada. E o texto diz que Jesus, partindo de Moisés, foi explicando os profetas, patriarcas, até chegar à cidade de Emaús. E quando chegou próximo, ele fingiu que ia embora. E o que os discípulos pediram para Jesus? Fica conosco. Jesus se colocou à mesa, e quando ele abençoou o pão, reconheceram Jesus. E eles partilharam que enquanto Jesus comentava, ou seja, falava sobre as Escrituras, fazia uma léxio divina, o seu coração ardia. E toda essa caminhada, eles estavam no início com os olhos fechados. Por isso, quando nós temos a palavra de Deus, nós podemos fazer essa experiência profunda com o Senhor. E se esse é um dos melhores instrumentais para a nossa vida espiritual, para a vida da igreja, nós devemos, graças a Deus, a São Jerônimo. Quando nós olhamos o itinerário de São Jerônimo, um homem forte, de temperamento forte, mas todos nós buscamos e Deus se deixa encontrar. Quando Jerônimo faz a experiência profunda com o Senhor, também ele é transformado, porque é ele que vai fazer a tradução para o latim, ele vai estudar, e é interessante. Por isso que a curiosidade positiva, o que é ruim é a curiosidade negativa, ficar bisbilhotando a vida do outro, ou entrar na igreja e falar: nossa, olha aquela mulher como ela está vestida, né? Não, isso daí é uma curiosidade negativa. A curiosidade, ela é positiva, como o de Moisés. Quando ele viu que a sarça não ardia, ele ficou rodando a sarça, e da sarça ele ouviu uma voz: Moisés, Moisés, eis-me aqui. E a partir dali, ele se torna aquele homem que vai retirar o povo da terra do pecado, simbolicamente o Egito, e levar para a terra prometida. A curiosidade positiva é importante. Jerônimo também, quando ele está em Roma, ele vai visitar as catacumbas, porque ele era um estudioso a nível linguístico, e quando ele se depara com a documentação, ele vai se tornando um homem novo. Portanto, ele com São Damaso, o Papa, que pede a ele que traduza. Mas esse homem também, ele é importante dentro da vida consagrada, porque Jerônimo, ele é um monge. É naquele momento, no anos 360, 380, é que está tendo o início da vida consagrada. E o primeiro aspecto não eram comunidades, eram eremitas, como Santo Antão,
Vocês já ouviram falar em Santo Antão? É bonitinha a iconografia, né? Tem os porquinhos em volta, né? A festa dele é em janeiro. E é bonito a gente ver porque esse homem no Egito, ele ficava olhando o Monte Sinai, onde o Senhor se encontrou com Moisés. Mas foi ele que idealizou. E a partir dali foi surgindo o interesse de homens e mulheres a terem uma vida de intimidade mais profunda com o Senhor. E São Jerônimo, ele é um dos primeiros dentro do desenvolvimento da vida monástica, que nós chamamos de vida monacal, de monges. Eu sou um monge beneditino, e que nós devemos a vida monacal justamente por causa de Santo Antão, São Pacômio, São Jerônimo, mas as suas companheiras também, Paula Eustóquia. É interessante quando a gente vê a maneira como São Jerônimo conviveu em Belém com Paula e Eustóquia. As duas conseguiam fazer São Jerônimo ficar mais calminho, porque ele era pavio curto. Ele tinha temperamento forte, mas na convivência, do silêncio, no estudo da palavra, esse homem ele foi pacificando o seu coração, porque a leitura da palavra, a meditação, ela cura. Ela transforma homens novos, porque Deus faz novas todas as coisas. Querido irmão, querida irmã, se todos os dias você tirar 15 minutos para ler a palavra de Deus, fazer a leitura orante, você vai pouco a pouco pacificando o teu coração. Alguém aqui tem pavio curto? Tem temperamento forte? Tem? Uma salva de palma, né? Porque são gente que tem coragem, e precisa ter coragem. Padre Pio tinha temperamento forte, Jerônimo tinha temperamento forte. Vocês sabiam que São Jerônimo, ele tinha 2 outros santos que ele se correspondia muito e não se bicavam muito: Santo Agostinho e Santo Atanásio. Santo Agostinho, bispo de Hipona; Santo Atanásio, o bispo de Constantinopla, que hoje é Istambul. E quando vocês olham os bilhetinhos dele, olha, ali saía fogo porque eram homens. Mas viu, querida irmã, querido irmão, se você tem um temperamento forte, deixa o Senhor entrar no teu coração. A palavra de Deus, ela vai pacificando, ela vai transformando. À medida que você vai lendo, vai ouvindo a palavra, porque toda a Sagrada Escritura, ela vem pela escuta. A tradição dos nossos irmãos judeus, hebreus, começa já pela escuta. Como é que os meninos de 12 anos vão para a escola de rabinato? Eles vão para aprender a palavra de Deus. Por isso, queridos pais, o primeiro instrumental, o teu filho está sendo alfabetizado, coloca a Bíblia nas mãos dele. Ele está pequenininho, mas já começa a ler, vocês como casal, e lendo ali a palavra de Deus. Coloca a palavra de Deus. Como foi formada Maria, a nossa mãe? Quando você vê a iconografia de Joaquim Santana, o que está na iconografia? Ora você encontra Santana sentada, ora em pé, mas Santana sempre está com o livro, a palavra. Queridas mamães e vovós, tenham sempre a palavra com o teu filho ou com os teus netinhos, a palavra. E quando você vê, Maria, ela está mergulhada na palavra. Portanto, quando o anjo Gabriel visita Maria para anunciar a mais bela notícia, que é: Maria conceberá por obra do Espírito Santo o Filho de Deus. Maria, ela está preparada, porque ela foi educada na palavra para gerar a palavra, o verbo encarnado. Queridos irmãos, é através da palavra que você pode ter o teu filho ter uma boa qualidade de vida. E Maria nos ensina. Vejam como Maria, ela se comporta. Ela está na sua casa em silêncio para ouvir a palavra de Deus. Para ter a palavra de Deus, eu preciso de silêncio. Queres encontrar a Deus? Faça silêncio. E é no silêncio que Maria, ela
é capaz de acolher a visita de Deus na figura do anjo Gabriel. E a partir dali começa o diálogo. O que é a Lexio Divina? O que é a palavra de Deus? É um diálogo. Nós temos 4 movimentos: a meditação, a oração, a contemplação e a ação. O que Maria ela faz? Porque ela foi educada na palavra. Ela sabia fazer o silêncio, interiorizar. Ela, antes de gerar no seu ventre, ela gerou já no seu pensamento, na sua inteligência. É o que Orígenes ele diz: quando você lê a palavra, vem pela parte conoscitiva, pelo olhar. Portanto, ali você vem pela inteligência, mas a palavra de Deus tem que calar no nosso coração. Ali no coração, ela se torna mel, sabor de mel. E Maria, ela acolhe, e o anjo vai dizer: ela, não tenhas medo, Maria. Por isso, queridos irmãos, não tenho medo do teu temperamento, mas dê em passo. É possível pacificar o coração, é possível ser transformado. Jerônimo foi transformado. Vejam, Padre Pio, né? Padre Pio também, ele tinha um temperamento, meu Deus do céu. Eu tenho um companheiro italiano, ele nasceu na cidade de Padre Pio, e quando ele tinha 16 anos, ele foi batizado por Padre Pio. Todos os sacramentos eram ali. Padre Pio era o seu confessor, Padre Pio era o seu diretor espiritual. Com 16 anos ele foi lá, morava pertinho ali da paróquia, e disse: Padre Pio, eu já falei com meu pai já me liberou, ele quer que o senhor me leve para o convento, porque eu quero ser padre como o senhor. Ele disse, bateu na mesa e disse: de maneira alguma, você não vai ser como eu, cada um é um. Deus não quer você capuchinho, quer você beneditino. Ele nunca tinha ouvido falar em beneditino. E falou: e olha só, é lá na Toscana, é lá o teu lugar. O menino voltou para casa chorando. Chegou em casa, o pai, você já viu como é que é italiano? Eu sou filho de italiano. Vocês já viram que eu não fico quieto, né? Eu posso atravessar o Oceano Atlântico sem problema nenhum, porque não afoga, né? Você está o tempo todo nadando. E o pai ficou furioso. Chegou lá no Padre Pio, já querendo pegar o Padre Pio e falando: como é que meu filho quer ser padre e o senhor não deixa? Eu não disse isso. Eu disse que ele não vai ser como eu, ele não vai ser capuchinho, mas ele vai ser beneditino, porque Deus tem um projeto para ele. O Senhor leva ele para a Toscana. E o pai levou, e ele se tornou um grande profeta, um grande superior, onde ele expandiu o seu mosteiro, que era um ovinho de nada, levou para os Estados Unidos, para o Brasil, para tantos outros lugares, ali na Índia, 4 mosteiros, porque Deus tinha um projeto. E cada um de nós, Deus tem um projeto para cada um de nós. Por isso o Padre Pio ele tinha, mas a obediência, a escuta da palavra. Maria, ela acolhe. Maria dialoga. Como se dará isso? E o anjo explica que será obra do Espírito Santo. Maria rumina a palavra, dá o seu sim e imediatamente vai servir a sua prima Isabel. Isso é, quando você lê o texto de Lucas, capítulo, ali onde nos fala sobre a anunciação, você tem os 4 movimentos de uma leitura orante, onde vai te ajudar. Se você tem dificuldade, leia, fique um mês lendo só aquele texto. Quando você entra na escola de Maria, você aprende a dialogar com a palavra, e você aprende também a servir o mundo e ser mais feliz. Assim nós vamos sendo transformados. Portanto, queridos irmãos, estamos encerrando o mês da Bíblia com a festa de São Jerônimo, a palavra de Deus. Vejam o nosso querido Papa Emérito Bento XVI, como ele conhecia as Escrituras. Quando ele fez o sínodo da palavra de Deus, os padres e os cardeais ficaram discutindo como é que era a homilia dos padres. Chegou um momento, nem ele aguentava, ele bateu também a mão na mesa e disse: não é para isso que nós viemos aqui. Nós viemos aqui para falar sobre a palavra de Deus. E ele, de cor, ele começou a refletir o Salmo 118. Você conhece o Salmo 118? É aquele imenso. São Pacômio, da época de São Jerônimo, da mesma época, 380, 386,
São Pacômio, ele escreveu, ele dizia assim: para você ser um bom cristão, você deve conhecer todas as escrituras. Mas se porventura você não tiver condições de decorar todas as escrituras, o mínimo os 150 salmos. Quantos salmos você sabe de cor? Quantos salmos? Quantos salmos? Quantos salmos vocês sabem de cor? Decorou algum? Eu ainda sou formado no latim, né? Então, ainda no mosteiro se canta em latim, então não se move. Então, para mim, se você perguntar para mim recitar em português, eu estou igualzinho. Mas se pedir em latim, puxou, daí vem. Et cum bono, et jucundo in fratres in uno. Entenderam? Eis como é bom, como é suave habitar junto com os irmãos. Não é bonito? E foi esse cara aí que nos deu isso, porque nós estudamos a Vulgata. Foi o texto que ele traduziu. Portanto, queridos irmãos, vamos criar cada vez mais amor. Como é importante ter a palavra. Há poucos dias eu participei de um congresso na Croácia, mais de 150 mil jovens. E foi lindo ver 82 países, 150 mil jovens, mas todos com a palavra de Deus e com o terço pelas mãos. Bonitos, jovens, ali com a palavra. E você não via um barulhinho de mosca. Silêncio absoluto, mergulhados na palavra. Isso é importante. Por isso, qual é o modelo para amar a palavra e formar o teu filho? Coloque a palavra de Deus nas mãos, como Joaquim e Santana colocaram nas mãos dos seus filhos. Eu só lamento que eu esqueci de trazer a minha biblinha, acabei saindo correndo, mas no meu bolso sempre tem uma Bíblia pequenininha, porque o próprio Papa Francisco, já faz 3 anos, lá de cima da janelinha, ele vem gritando e dizendo e brincando com o povo na Praça São Pedro. A Bíblia tem que estar na bolsa das mulheres e a Bíblia tem que estar no bolso dos homens. A Bíblia tem que estar próximo da palavra. Aí sim você estará sempre seguro com uma boa arma que pode transformar os corações. Por isso, vamos pedir a intercessão de São Jerônimo, mas de maneira particular pedir a Maria. Estamos no ano mariano. Maria, ela nos ensina a escola das Escrituras. Ela foi formada na palavra para gerar a palavra. E é ela que nos ensina que temos que estar todos os dias como pequenas abelhinhas ali se alimentando. Por isso que, na belíssima homilia de Jerônimo, no dia de hoje, ele vai falar sobre o profeta Isaías. E na sua homilia, ele vai dizer a importância da palavra, seja no Antigo, da maneira como ele anunciou. Ele já anunciou a vinda do Senhor, a maneira como ele foi apresentando a presença da palavra. Mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos, a palavra de Deus vem para todos, inclusive para os pecadores, como Zaqueu, como as prostitutas também escolheram. Na minha experiência durante a Jornada Mundial da Juventude, o lugar que eu tive uma experiência de Deus mais profunda, não foi nas paróquias, nem nos colégios, nos conventos, levando a cruz peregrina e o ícone peregrino. Foi justamente na Vila Mimosa. Vocês sabem o que é a Vila Mimosa? É o maior centro de prostituição. Mas foi ali que quando nós chegamos, com a cruz e o ícone, havia todas as redes de televisão, a Globo em primeiro lugar, já criticando o cardeal. Ele não estava presente, estava eu, com outros, mas já querendo criticar o cardeal, dizendo como que a Igreja Católica, a Igreja do Rio de Janeiro, no maior evento mundial da juventude, vem trazer os maiores símbolos cristãos justamente aqui na Vila Mimosa. E ali é uma evangelização que é feita pelos nossos irmãos carmelitas, pertence à paróquia ali de Santa Terezinha, e Aliança de Misericórdia e as missionárias Talitha Kum, e havia uma multidão imensa, e as prostitutas estavam aí, e eu disse, aqui ninguém vai dar entrevista, se alguém tiver que dar entrevista, será elas. E a gente começou, porque todas essas meninas foram de igreja, conheciam músicas e conhecem a oração, porque elas participam da evangelização, não tem a missa, mas tem a adoração e tem a Alexio Divina.
E elas começaram, e a cruz e o ícono foram entrando e fechando todas as portas e as músicas calando. E aquele ambiente foi se tornando um ambiente profundamente orante, comovente. Quando terminou, a Rede Globo já veio em cima. Agora o que o senhor tem a dizer? Como que acontece esses ícones maiores da igreja aqui? Daí uma das meninas, ela deu a entrevista, ela disse assim: saibam os senhores que quando chove, a Praça da Bandeira alaga, e vocês sabem o que é alagar, já fizeram experiência. Não é a prefeitura nem o Estado que vem aqui socorrer, mas é a igreja. São Sebastião, o cardeal está sempre aqui, sempre passa por lá. E vejam, Jesus, ele foi ao encontro, e aos pés da cruz estava Maria, a mãe de Jesus, e Madalena, prostituta. Nós somos as Madalenas, por isso nós agradecemos a visita do ícono e de Maria. E ela falou ainda muito mais bonito. Naquele dia foi para o Jornal Nacional, e ainda no domingo foi para o Fantástico. Para a gente ver a força dos nossos símbolos, mas ao mesmo tempo a misericórdia, esse Deus que é misericórdia. E a palavra de Deus é esse grande antibiótico que vai nos transformando a ser homens e mulheres novos, porque Deus faz novas todas as coisas. Amém? E viva a palavra de Deus.